tudo, o pessoal quer ficar longe. Já está gravando? Ah, que legal você. Olá. Boa noite, graças a Deus, quem está assistindo. Amém? Essa parte aí corta, viu? Isso daí foi o pessoal aqui que queria me derrubar, né? Mas eles não vão conseguir ouvir. Cortou. Ah. Cortou o quê? Que Quando parte? você falou já não estava mais, estava ainda indo. Ah, tá. Hoje eu vou ver se é verdade. Amém? Tema: constantes na comunhão. Anotaram? Amém. Texto bíblico, Atos 2. Sei que a gente ficou aqui empeorando, mas por gentileza e reverência à palavra de Deus, coloque-se em pé. 2, Atos 2, 42. Amém? Atos 2 o quê? 42. Amém? Todos acharam? Na minha outra Bíblia tem um subtítulo que era Como viviam os convertidos. Não sei se na de vocês tem, mas na minha tinha. Só que eu não estou com ela aqui, estou com outra versão. E 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Querido amado Deus, te agradecemos, Senhor Jesus, por esse tempo. Te pedimos que seja o teu Santo Espírito a conduzir todas as coisas, Paizinho querido. Que eu possa ser usada conforme o Senhor deseja para transmitir aquilo que o teu Santo Espírito precisa à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, seja repreendido toda a dispersão da mente, toda a confusão, todo espírito que vem roubar a palavra, que vem trazer confusão, que vem trazer falta de entendimento na comunicação também, Senhor Jesus. Todo dominador e potestade do ar seja repreendido em nome de Jesus, e que essa transmissão possa chegar nítida àqueles que vão ouvir em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando, na minha outra versão está escrito: como viviam os convertidos. O que seriam convertidos? Seriam como viviam os transformados. E o que nós pedimos a todos os dias para o Senhor? Para Ele nos transformar de dentro para fora. Porque não serve nada eu me transformar de fora para dentro. Porque aquilo que é imposto não é eterno. Porque eu te imponho uma regra, assim que você tiver uma oportunidade, você vai saltar fora. Agora, quando você é transformado por dentro, é porque o teu espírito foi convencido pelo Espírito Santo, convence do pecado, do justiça e do juízo, que aquele comportamento, que aquela atitude não convém mais de acordo com aquilo que você professa hoje. Amém? Agora uma pergunta, não está valendo nada, gente. Tem calma. Tá lendo, não tá valendo. Mas pro inferno escutar, tá bom. Temos pessoas transformadas e sendo transformadas a cada dia aqui? Amém. Glória a Deus! Eita, só eu? Nossa, obrigada. Glória a Deus! Glória a Deus, amém? Amém. Mais uma vez, glória a Deus! Glória a Deus! Isso. Tem certas coisas que a gente tem que falar com o outro lado. No versículo 42 nós temos lá: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que é perseverar?
Perseverar é insistir, ser constante, permanecer, conservar-se. Ou seja, eles perseveravam naquilo que era a doutrina. E qual era a doutrina? A doutrina, eles perseveravam no exercício da fé em Cristo Jesus e em sua expiação. Quem lembra que é expiação? Todo mundo lembra que é expiação, mas eu vou falar aqui. A expiação foi Jesus pagou pelos nossos pecados. Quem quiser maiores informações, Romanos 5, de 10 a 21, pode anotar. Continuando. Eles continuavam então no exercício da fé, no arrependimento, no batismo, aí é das águas, e no agora, e perseverando até o fim. Então eles estavam lá todos juntos. Por exemplo, por que nós temos que permanecer todos juntos? Todo mundo já fez churrasco, certo? Se a gente pegar uma brasa do churrasco e deixar a brasa aqui, e a brasa do churrasco está aqui, qual brasa que vai pegar primeiro? O churrasco ou essa aqui? Aqui está separada. Por isso que existe uma luta muito grande para que nós estejamos em comunhão na igreja. Vamos lá em Hebreus 10. Versículos 24 e 25, que diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai aproximando aquele dia. Ou seja, nós não podemos deixar de estar dentro do corpo de Cristo. Não podemos deixar de estar em comunhão. Porque é igual a mesma coisa que acontece agora, o bom pastor João 10. Que acontece lá. Nós temos as ovelhinhas. Se uma sai do aprisco, ele precisa buscar. Porque essa única ovelhinha, ela vai estar à mercê dos lobos. Então a gente precisa estar no aprisco, junto com as outras ovelhinhas, para que a gente possa estar ali em comunhão, recebendo do Pai. Amém? Estão entendendo? Não é estudo bíblico não, né? Enfim. Então, ali eles estavam todos juntos e perseverando naquilo que foi falado para eles, que eram para eles ficar juntos. E eles estavam juntos. Em comunhão. Salmo 133. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a barba que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, quando nós estamos juntos, o Senhor vai ordenar a bênção sobre as nossas vidas. E nós precisamos perseverar nessa comunhão. Aí você vira assim e fala assim: ai meu Deus, mas fulano, tipo assim, Hilda, é tão duro, é tão difícil. Quando você acha que você não tem condições, estou falando com isso porque ela sabe que nada a ver, né? A gente já se alinhou. Então, quando a gente vê que existe algum tipo de dificuldade da nossa parte, quem que a gente vai chamar para nos ajudar? Espírito Santo, para que ele possa manifestar em nós todos os domínios do fruto dele. O amor, a longanimidade, domínio próprio, né? Que aí eu não vou brigar. Porque se a gente for levar em consideração tudo que todo mundo faz pra gente, sem Espírito Santo, a gente não tinha nem mais pavio pra queimar, né? É pisa no pé, e fala o que tem que falar. Muitas coisas que acontecem, que se não fosse o Espírito Santo, não fosse o domínio próprio, não fosse ele nos ajudando, nossa, como é que é? O pessoal fala, como da baiana, a baiana já estava pronta de tanto rodar. Né?
Então quando a gente vê que a gente vai, opa, Espírito Santo, chega junto, porque o negócio aqui vai ficar bem. Posso perdoar seu nome não, sou cristã. Né? Que aquele negócio, eita, não é Espírito Santo, né? Porque nós precisamos dele. Como diz lá em João 5, João 15, 5, sem ele nós nada podemos fazer. Amém? Amém. Então, eu já dei conta. Então, quando nós estamos no corpo, o que acontece? Nós vamos compartilhar das nossas coisas. Nós vamos compartilhar das nossas aflições, das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas vitórias. A Espírito Santo me lembrou de uma situação que foi assim. Eu não sei se tem no YouTube alguma coisa. Foi feita uma corrida com crianças. Sim, todas tinham síndrome de Down. Isso. Não, acho que só uma tinha síndrome de Down. E ela estava correndo, estava todo mundo correndo. Quando ela viu que uma criança caiu e ficou para trás, ela estava quase ganhando a corrida. Ela pegou, voltou para ajudar a outra criança, as outras crianças voltaram e todas cruzaram a linha de chegada juntos. Ou seja, nós como corpo, a gente não pode falar assim, cheguei, estou cheio dos dons, não é dons, mas dons, né? Todos eles, eu manifesto todos eles, não. Eu estou no corpo e eu vou ser usada para que os dons necessários para a edificação do corpo se manifestem na minha vida, através da minha vida, como Deus quiser. Mas é Ele que faz a obra. E eu não devo me vangloriar porque eu sou vaso de barro no qual a excelência é Deus e no qual Ele manifesta a sua glória. Amém? Amém. Aí nesse versículo ainda fala que era no partir do pão. Então nesse caso, eles estavam. O Espírito Santo me ministrou que existe o pão físico, porque eu não posso, por exemplo, chega uma pessoa aqui que é meu irmão, eu sei que ela está em dificuldade, ela conta para mim a dificuldade, eu moro, eu tenho quilo de alimento a mais na minha casa, eu não dou, eu tenho 10 reais a mais para passagem que ela precisaria, eu também não dou. Isso isso não é certo. Porque se eu estou aqui e eu estou vendo a necessidade e eu tenho mais, porque Deus me deu, eu tenho que contribuir com o reino. E o reino é isso, você vai contribuir naquilo que você pode para que o seu irmão não sofra. Porque se eu bater o meu dedinho, o resto do meu corpo não vai falar assim, se lascou o dedinho. Não, a minha boca vai falar, ai meu Deus, está dando meu dedo. E a mesma coisa tem que ser no corpo de Cristo. Quando um irmão não está legal, ninguém pode estar legal. Ele pode não falar? Ele pode não falar, mas o Espírito Santo conta. E quando você receber uma oferta de alguém, não se sinta ofendido. Muitas vezes o Espírito Santo toca uma pessoa para dar uma coisa que você às vezes pensou e depois você até esqueceu o que queria, mas o Espírito Santo não esqueceu o que você queria. Ele move alguém para te dar, você simplesmente recebe e agradece. Que é o presente do Pai usando uma pessoa. Amém? Se nós formos lá em João 6, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Ou seja, Ele é aquele que pode saciar a nossa fome. E Ele é aquele que, quando Ele vem para saciar, Ele sacia até as coisas que a gente pensa que nem precisa. Porque Ele nos fez, Ele nos conhece muito melhor do que nós, e vai nos dando, e vai nos acrescentando, conforme a nossa busca por Ele. Amém? Porque, assim, conforme... Se eu não sei matemática, conforme eu vou estudando e eu vou aprimorando, eu vou poder pegar exercícios mais complexos. Conforme eu vou buscando a Jesus, Ele pode ir me dando não só guerras mas também as estratégias para ganhar essas guerras mais intensas. Então, se a sua guerra está se intensificando, dê glória a Deus, porque você cresceu. Você passou de fase.
Eu não jogo videogame, mas eu sei que é assim, né? Se você tem um X lá, que não fizer aquilo lá, não vai para outra fase. Se ele te der uma prova mais difícil, ele está passando de fase. Isso é bom. Porque na Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Então, porque aí, se você tem uma dificuldade maior, ele vai te dar mais graça para ultrapassar aquele problema. Amém? Voltando lá em Atos 2. Atos 2. No versículo 43, ele vai falar assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor não é medo, tá? Temor é reverência, é respeito. Porque imagina, se o pessoal não respeitar a presença do Deus, ele não vai se manifestar. Porque se você não respeita uma pessoa, significa que você não quer nem a presença dela onde você está. E se você está respeitando o Senhor, é porque você quer que ele se manifeste. E esses prodígios eram sinais sobrenaturais. Aí o Espírito Santo falou assim, tipo, João 6,35, que a gente vai ter uma das multiplicações dos pães. Ou então lá João 9, de 1 a 10, quando ele deu vista ao cego. Ou então João 11, quando ele fala da ressurreição de Lázaro. Ou então lá em Mateus 8, de 1 a 4, quando ele cura um leproso. Ou então o primeiro milagre que ele fez em João 2, quando ele transformou a água em vinho. Então, se Jesus, que é o nosso irmão mais velho, né? Ele é aquele que faz milagres, que nós possamos andar no caminho da santificação, que nós possamos andar em direção àquilo que ele tem para cada um de nós, para que os milagres que ele quer manifestar na nossa vida e através das nossas vidas aconteçam. Amém? Alguém dormindo aí? Aí, em obediência ao Senhor, pergunta: quem já viveu o sobrenatural de Deus? Agora eu vou contar um, que é tipo assim, você fala, eu falo assim, mas Jesus, eu vou contar isso, ele vai, mas parece, ele não parece, então eu vou contar. Quem lembra da chuva que deu domingo? Foi fraca? Não foi, né? E o que a abençoada aqui fez? Eu estendi a roupa. Não, na minha roupa não molhou. Eu deixei o pote de pregador em cima do muro, onde chove. O que era natural que acontecesse? O pote cheio de água. Os meus pregadores estão todos secos, não molhou um. Aí eu falei assim, nossa, mas será que não choveu aqui? A incrédula, a Tomea, né? Enfiei o dedo nas plantinhas que estavam no vaso, elas estavam tudo encharcadas. Aí eu, glória a Deus, não molhou meus pregadores, ele é, né? Moral da história. Se Deus está preocupado com o pregador, que glória a Deus, eu teria condições de comprar, mesmo que fosse um cartão de crédito de novo. Imagine outras coisas maiores que a gente precisa entregar na mão dele. Ele está pedindo para entregar na mão dele. Porque eu vi muitas coisas que eu vejo que eu não lembro nem aonde. E quando a gente entrega uma coisa na mão de Deus, a responsabilidade deixa de ser nossa, é dele. E se a gente tira, a gente perde a responsabilidade para nós de novo. Só que muitas das vezes a gente não é capaz de resolver os problemas. Ele fala, até aqui você fez, daqui para cá faço eu. Mas você não deixa ele fazer? Ai, mas a minha bênção chega, meu milagre chega. Claro que não, ele falou, até aqui, daqui eu vou fazer, você não deixa. Você entregou, mas acho que está demorando, você pega de volta. Ah, não, mas vou entregar. Tem pessoas que toda vez entrega, mas quando chega em casa pega de volta. Não é para pegar de volta. Deixa. Calma. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer. Não é assim. Esse assim, não é assim que funciona. Já pensou? Olha só. Quem é mãe aqui? Já pensou que se seu... Imagine o Caio, se ele tivesse nascido no começo do ano e agora ele já tivesse com 30 anos. Tipo assim, você não curtiu, não deu uma madeira, sabe assim tudo?
ser não, tem que curtir. Certas coisas para acontecerem nas nossas vidas têm que ser amadurecidas. Certos milagres que nós vamos viver têm que ser amadurecidos. Ninguém vai entregar a chave de um carro para uma criança de 10 anos, mesmo que ele diga que saiba dirigir. Não pode. Entendeu? Então, enquanto a gente não estiver pronto, ele não vai dar. Mas deixa na mão dele. Descansa. Amém? Já falei dos pregadores. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí a gente vai lá para João 1:12. Se eles criam, o que eles eram? João 1:12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, todos eles eram filhos de Deus, estavam juntos e tinham em comum. Eles serviam uns aos outros. Aí a gente lembra um pouco de... Está mais para baixo, mas eu vou falar agora. De Atos 5, né? Ananias e Safira. Eles mentiram, sendo que eles não precisavam ter mentido. Enfim. Se nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, a gente serve com aquilo que a gente tem. Nem mais, nem menos. Com aquilo que o Espírito Santo toca te dá. Se ele falou para você, dar 2 é 2, se é 3 é 3. Ah, mas eu só tenho 4. Se ele falou para te dar 3, esse um seu vai ser o suficiente, como se você tivesse os 4 na sua mão. Como que ele faz isso? Da mesma forma que ele pegou os peixinhos e os pães e multiplicou. E ele falou assim ainda, que ele estava pegando o pão batido e dando graça para fazer prova das pessoas, porque ele sabia que ele não precisava fazer nada daquilo. Era só ele olhar e ia multiplicar, mas ele fez o ato de agradecer e multiplicar, pedindo, dou graças, para que nós aprendêssemos também que nós temos que dar graça em tudo, mesmo nas tribulações, nas aflições, porque tudo nós passamos, ele tem não só um propósito, mas algo para nos ensinar. E quando nós passamos por uma outra etapa, quem pode estar vindo e tendo as mesmas situações, a gente já está apto para orientar. Amém? Versículo 45 diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. É isso que eu acabei de falar, né? Ananias e Safira. E vamos lá, ele pediu para ir em Malaquias 3:10. Ah, gente, quando eu falo ele, é Espírito Santo, tá? Nada mais, nada menos que o Divino Espírito Santo. Malaquias 3:10. Na minha Bíblia tem um subtítulo que está escrito assim. Uma palavra bem light. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Forte, né? Roubar a Deus. Quem pensa que pode? E eu vou ler só. Se vocês quiserem, depois em casa vocês podem ler do 7 ao 18, mas eu vou ler só o 10, tá? O 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela não advenha maior abundância. Ou seja, isso daqui é uma ordenança com promessa. Ou seja, você não está trocando, você está cumprindo a ordenança e ele vai te abençoar. Como? Quando? Porque o nosso Deus é aquele que vem com providência quando a gente precisa. Quando a gente menos espera, ele vem com a providência que nós precisamos. Amém? Mas ele pede que nós sejamos fiéis para com ele. Não como Ananias e Safira. Depois, quem não sabe da história de Ananias e Safira, em Atos 5, eles simplesmente acharam que estavam mentindo para os apóstolos
quando na verdade eles estavam mentindo para o próprio Deus. E de Deus ninguém zomba. Amém? Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Diariamente, todos os dias, assim como todos os dias nós comemos, bebemos, e alguns tomam banho todos os dias, tem gente que não gosta. É verdade, olha. Nós devemos buscar o Pai. E às vezes também não dá, né, gente? Às vezes pode faltar. Tem comunidade que não tem água todos os dias, ó, então não. Bom. Não tem? Tem lugar que não tem água todos os dias. A pessoa vai fazer o quê? Fazer o quê? Falou sim. É. Ó, vamos lá em Tiago 1. Tiago 1, versículo 5 diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ah, mas o que tem a ver isso? Sabedoria, não sei o quê. Então, você não pode ser aquele que um dia você crê, um dia você duvida. Um dia você dá um passo de fé, outro dia você fica parado ou retrocede. Por quê? Ah, eu não vou lembrar onde está. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que ele está se livrando, estou parafraseando, que não está bem assim na Bíblia. Ele se livra das coisas que impedem e prossegue para o alvo. O que me impede para o alvo que Cristo colocou na minha frente? O alvo maior é manter a minha salvação. O que tem me atrapalhado? Qual a estratégia? O que eu preciso fazer? O que eu não deixo que o Espírito Santo faça na minha vida para que esse alvo seja alcançado? Porque muitas vezes somos nós que com os nossos achismos, intelectualismos e dureza de coração não deixamos o Espírito Santo agir, porque ele é educado. E ele não te obriga a fazer. Alguém aqui, quando aceitou Jesus, tinha uma 38 na cabeça? Arma branca? Alguém aqui veio puxado hoje para a igreja? Obrigado? Vai bater cartão? Então, assim é o agir do Espírito Santo. É quando nós deixamos que ele haja nas nossas vidas. E ele quer agir rápido, mas se a gente não deixar, ele não vai forçar a barra. Né? Tudo bem, Sara? E quando ele fala aqui também em unânimes, unânimes quer dizer de acordo, em união, todos juntos. Aí se você for lá em Amós 3:3, a pergunta é: poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? O Espírito Santo me levou lá em João 10:30, que diz: eu e o Pai somos um. Ele está falando deles, mas nós também devemos ser um com o Pai, para que nós possamos andar em comunhão, podendo fazer o propósito que Ele tem para as nossas vidas. É sempre assim. Nos abrimos, Ele faz a transformação, o propósito se cumpre. Próxima etapa. Porque nós vamos nos transformando. Porque lá em Filipenses 1:6 está escrito: aquele que começou a boa obra fez justo para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então, enquanto estivermos aqui, poderemos usar a camisetinha: estamos em obra. Amém? Às vezes a obra vai rápido, às vezes vai rápido, para um pouquinho, mas o importante, para um pouquinho não, fica mais lento, não pode parar não, tá, gente? Não pode parar, porque se você está buscando o Espírito Santo dia a dia,
Ele vai te transformar. São coisas que às vezes ele está mexendo em você, assim, de cara você não percebe. Mas quem te observa está vendo. Ou são coisas que você depois fala, uau, nessa situação, eu lembro que eu faria isso. Mas eu nem nervosa fiquei. Glória a Deus. Né? E Deus é maravilhoso que ele faz isso. Aí você fala assim, essa roda baiana ficou para lá. E descer do salto, então, nem se fala, nunca mais. E aí aqui também fala que eles estavam no templo. E onde é o templo? O templo é aqui, a casa do Pai. A casa do Pai é o lugar onde todos estavam e eles sentiam a presença de Deus. Eles iam lá para celebrar. Quando nós estamos aqui na casa do Senhor, é para nós estarmos aqui com alegria. Porque eu lembro que uma vez, Espírito Santo é assim, né? Quando é criança, a gente vai na igreja porque a mãe não vai junto, você fica no culto infantil, mas a parte da adolescência, às vezes, no meu tempo, não tinha classe de adolescentes, tá, gente? Ou eu ficava com os pequenininhos, porque aí já não dava, porque eu já era grande, não só grande de idade, mas de tamanho, aí era todos olhando assim pra mim, eu ficava desconcertada, ou eram os jovens. Os jovens eu também não era porque eu tinha 12 anos, né? Então, aí a minha mãe levava e ficava um pouco com ela. Aí o Espírito Santo falou assim, lembra aquelas vezes que você era adolescente, que sua mãe levava você era meio que assim? Lembro. Não aceitei nenhuma das suas ofertas. Ai, meu Deus. Eu falei, você nem estava lá, você nem estava prestando atenção para você nisso. Tem razão. Eu estava lá só de corpo presente. Mas melhor do que estar em qualquer outro lugar. Melhor do que estar em qualquer outro lugar. E é bom porque às vezes ele te lembra de coisas que você fez e você fala, não, mas aquele negócio que aconteceu por causa disso. Nossa, foi mesmo? Nossa, não sabia. Por exemplo, uma coisa também que eu achei interessante que uma vez ele contou pra mim, estavam cantando um louvor aqui, aí eu lembrei que quando eu tinha 5 anos, eu cantava aquela musiquinha. Seus poderes a chamar. Claro, não é do seu tempo, não. Eu tô com quase 60 anos. Você não pode fazer a cara de coisa, porque não é do seu tempo, não. Aí tinha uma parte que a gente berrava tanto. Ai, gritava das crianças pra você pensar. Aí a gente gritava bem, vai buscar, né? Aí ele falou assim, essa foi a primeira vez que eu aceitei o seu louvor, quando você tinha 5 anos. Aí teve a parte da interrupção, depois teve a parte da conversão, glória a Deus. Por isso que está lá, também não estava aqui na pregação, mas se a gente for lá em Provérbios 22, eu gosto de fazer pregação porque assim, né? Eu sou uma pessoa muito assim, tipo, eu faço as pontuações em tudo, eu sempre organizo tudo. Aí ele faz organizar tudo, quando chega aqui ele põe um monte de coisa, tira um monte de coisa, e aí fica só tipo, era um esboço, não lembro mais o que eu escrever, mas é assim mesmo. Provérbios 22. (22, 6), que diz assim: instrui o menino, adendo meu, a menina, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E eu gosto muito desse versículo porque é um versículo que tem tudo a ver comigo. Que minha mãe me arrastava, me levou na igreja até quando eu era criança, depois ela me arrastou na adolescência, mas quando eu estava com quase 30 anos, aquilo que foi semeado frutificou. Então, por mais que você ache, eu estou falando, a pessoa não ouve, e eu ponho louvor, às vezes você para de falar, coloca louvor, eu ponho louvor, ele também, você não sabe como é que é agir do Espírito Santo. Às vezes está acumulando e de repente quando ele abre as comportas, a pessoa vem com tudo, aí você fala, uau, foi Deus. Nada que você estiver fazendo em vão, pode ungir travesseiro de marido, de filho, de ungir o quarto, ungir a roupa, ora, faz jejum. Mas não é assim, não é assim, é no tempo dele. Tempo dele. Amém? Voltando aqui. No versículo 46 ele também vai falar que partiu o pão de casa em casa
Então, é o que eu já falei anteriormente, né? Quando existe uma necessidade, e o Espírito Santo te ministra a necessidade do irmão, ou você mesmo como ser humano observa a necessidade, se você tenta compartilhar, compartilha, divide, amém? E se não tem, você pede graça para, oh Deus, eu queria abençoar o irmão, mas se eu não tenho, se eu for abençoado, eu também vou abençoar o irmão, né? Esse daqui eu acho que eu já contei. Eu lembro que uma vez eu estava numa outra denominação, mas eu tinha ido só visitar, porque eu não frequentava lá. Aí tinha um envelope de dízimo assim no chão, uau, não tinha nome, né? Eu vi o valor e falei assim, uau, Deus, eu queria dar um dízimo assim também. E agora eu consigo. Agora eu consigo. Glória a Deus, né? Porque é assim, ele sabia que se ele entregasse na minha mão, não ia reter. Tem essa também, né? Às vezes você não recebe porque você não vai compartilhar. Você precisa compartilhar o que ele te dá. Seja uma palavra, às vezes Deus ministra pra gente uma palavra. Por exemplo, hoje de manhã o pastor, ele me falou, era tarde já, acho que era umas 4h30 que eu ia pregar hoje, né? Aí eu lembro que eu acordei com louvor, que não é louvor assim, tipo assim, do meu playlist. Não é. E eu falei assim, tá, e o louvor falava muito em comunhão. E qual que é o título da mensagem de hoje? Constantes na comunhão. Ele já estava me alertando. Aí depois a Nilda me mandou um áudio. Ah, meu Deus, a Nilda quer saber, não sei o quê. Aí eu falei assim, Nilda, a Espírito Santo falou um monte de coisa, não estou conseguindo não, peraí. E tinha falado com ela, eu tinha perguntado algumas coisas, mas graças a Deus deu tudo certo. Tem testemunho, porque ontem eu estudei, né? E eu praticamente acabei todas as aulas. Eu falei assim, eita, amanhã vai rolar alguma coisa. Era a pregação de hoje. É porque senão ia atrasar com o meu estudo, né? Continuando aqui. Então, que nós possamos repartir não apenas aquilo que a gente tem materialmente, mas uma palavra. Eu lembro que uma vez, era de noite, fui numa padaria que eu não costumava ir. Aí eu pedi pão, e Deus só falou assim, fala pra ela, Jesus te ama. Quando eu falei Jesus te ama, a menina só me serviu e foi lá pra trás chorar. Ela estava precisando ouvir. O que aquilo que ele tinha feito na vida dela? Não sei, mas eu só obedeci. Às vezes é uma palavra. Às vezes você, por exemplo, você não tem condições de ouvir. Você está tão embriagado numa situação que se Deus te fala, dá um versículo, você não vai localizar. Se Deus te dá 2 palavras, Ele te dá uma palavra, e essa palavra que vai te sustentar. Eu lembro que uma vez, era meu primeiro Natal, depois do falecimento da minha mãe, e simplesmente no rádio a pessoa falou assim, então você está muito triste porque é o seu primeiro Natal sem sua mãe. Eu só sei que quando ela estava falando isso, eu olhei para o céu estava fechado. Lembra o céu que fez hoje de manhã? Estava fechado, estou cinza, né? Simplesmente o céu abriu. Como se o sol fosse sair. Ficou azulzinho, com as nuvens. Eu falei assim, ok, não tem por que ficar triste. E depois veio a palavra dínamo. Dínamo é aquela coisa que te dá um ânimo. Dínamo quer dizer dinamite. Então, essa palavra, dínamo, foi que me sustentou por algum tempo. Amém? Vamos lá em Efésios. Efésios 4, de 2 a 6. Unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Esse é um. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Então é com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, é longo ânimo. Se você está caminhando com um irmão que é mais lento, tipo eu não sou ligado no 120, 200, não sou. Não adianta, não vem ligar porque eu não sou. Tem que ter paciência. Tem que pedir mais unção do Espírito, porque tem gente que chega querendo fazer 1000 coisas. Uma coisa de cada vez. Faço essa, faz outra. Fazer tudo junto não dá certo. Não dá. Não, o serviço até é fácil, mas tem certas coisas que não dá certo.
E você tem que ter longo ânimo com as pessoas, suportando-vos uns aos outros em amor. E por que em amor? Porque o amor de Cristo, que é o amor incondicional derramado sobre as nossas vidas todos os dias, quando nós estamos procurando Ele. Nós buscamos o Senhor, Ele derrama o Espírito, Ele derrama sobre o nosso amor. Aí quando vem aquela situação em que você tem vontade de rodar a baiana, de descer do salto, aí você fala assim: eu recebi do Senhor um amor incondicional, então eu vou derramar desse amor sobre essa vida e ela não vai me tirar do sério. Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, é tudo único. Então a gente tem que andar em unidade, e se faltar alguma coisa, a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ajudar, porque a gente não consegue. A gente precisa de ajuda do Espírito Santo. Colossenses 3, de 12 a 17, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele está repetindo aqui. Então a gente tem que continuar sempre tendo humildade, sempre tendo mansidão, sempre tendo um longo ânimo, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Além de lá em Mateus, não existe entre nós a falta de perdão. E essa falta de perdão não pode existir nem minha para com o irmão ou irmã, nem minha para comigo mesmo. Porque às vezes você fala assim: eu me perdoo. Não, se perdoa, deixa Deus te curar. Certas coisas a gente vai errar mesmo e a gente tem que se perdoar. E sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente fizer é pela graça. E tudo que a gente fizer é para a honra e para a glória do santo nome de Jesus. A honra nunca será nossa, sempre dele. Que nós somos apenas instrumentos em todos os momentos. Se Deus nos usa para orar e a pessoa é curada, a glória é dele. Se Deus nos usa para abençoar o irmão, porque Ele nos abençoou com um salário, ou sei lá o quê, e a gente está compartilhando, a glória também é dele. Se Ele não tivesse dado e eu já não tivesse aceitado trabalhar nele no meu coração, eu não teria condições de dividir, porque eu seria egoísta e ia querer para mim. E no corpo não pode ter egoísmo, seja ele de forma espiritual, sendo eu sei mais, ou sendo de forma material, eu tenho e não divido. Amém? E o último versículo diz assim, de Atos 2. Vamos lá de novo. Para quem já está dormindo, toca dando. Aí alguém fala, glória a Deus! Ó, tá vendo a plateia? Ouviu os dois glória a Deus aí, que é o pessoal que acordou, que eu falei que ia acabar. Ai. Eu brinquei, tá, gente? Plateia, eu não tô dando show, não. Tô só brincando. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Da obra dele também. E ele vai dar crescimento, ele vai dando crescimento ao seu povo conforme são aperfeiçoados no seu amor.
Conforme o amor de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas, Ele vai trabalhando em nós e pode ir acrescentando um a um. Ou seja, chega mais um, porque as pessoas que estão chegando, elas precisam ser abraçadas em amor. E se nós não estivermos já trabalhados em amor, como é que a gente vai abraçar a pessoa em amor? A gente vai apontar o dedo e ver os defeitos que ela tem. Então, na verdade, Jesus, se ele fosse apontar o dedo para nós, ele está é pela graça, porque se fosse por merecimento, não tinha ninguém salvo. Porque, gente, não dá nem para pensar o que eu já fui, as coisas que a gente fazia, entendeu? Mas é tudo pela graça. Efésios 2:8. É pela graça. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente não tinha sido salvo. Se não fosse a graça dele, a gente não estava aqui. Se não fosse a graça dele, muitas coisas boas que aconteceram nas nossas vidas e outras que a gente considera não tão boas, mas que foram um aprendizado, não teriam acontecido. E como diz a palavra, em tudo a gente tem que dar graça. Porque às vezes uma coisa ruim, tipo, nossa, perdi o ônibus. Deus sabe por que você perdeu o ônibus. Aí você perde o ônibus, você encontra uma pessoa, você fala de Jesus. Ou então você perde o ônibus quebra, o outro ônibus você pega de trás, passa na frente daquele, você não chega atrasado. Ele sabe todas as coisas e tudo dá graça. Que todo tipo de murmuração possa estar bem longe dos nossos lábios. Que nós possamos agradecer todo o tempo. Todo o tempo. Amém? Alguma dúvida? Ah, não, mas tudo bem. Vamos orar? Querido amado Deus, te agradecemos, Pai, porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas a gente faz aquilo para que foi enviada, Pai. Que nós possamos continuar firmes e perseverantes na comunhão, Pai. E nós possamos procurar sempre, não só ser transformados e modificados pelo Teu Santo Espírito de dentro para fora, mas estar no Teu corpo, Pai, onde são feitos os alinhamentos, onde são feitos os ajustes, com a unção do Teu Santo Espírito, nos ajudando em todo o tempo, para que nós possamos ter longo ânimo, para que nós possamos ser humildes, para que nós possamos ser mansos, para aquilo que o Senhor tem como propósito nas nossas vidas possa se cumprir, Pai. Nos alinhando cada dia, nos fazendo enxergar que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, que o Senhor tem nos guardado e o Senhor pensa em todas as coisas nos seus mínimos detalhes, Pai. E nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia e te rendemos graça e glória, em nome de Jesus, amém. E vocês que nos assistem, que Deus te abençoe. Tá, pensei que ela já estava desligando, porque ela mexeu no dedinho. Que Deus possa te abençoar e que as ricas bênçãos do Pai, do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa te acompanhar por onde quer que você vá. E que você não esqueça que você precisa perseverar. Se você ainda não procurou uma igreja, que você procure um corpo para estar embaixo de uma unção, embaixo de uma governança espiritual. E que essa governança espiritual seja um lugar onde pregue a verdadeira palavra de Deus. Onde tudo que você possa ver que está saindo, ouvir que está saindo do altar, você possa conferir com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.